Aqui é Edilane do canal Minha Mãe Costura. Hoje eu tô trazendo a costura da saia. Só que vocês não estão vendo que não dá pra ver a saia toda. Hoje eu tô sem produção, não tem ninguém, estou sozinha. Então eu preciso da ajuda de vocês. Eu vou descer pra vocês verem a saia. Mas aí vocês estão vendo que a blusa da semana passada também tá entrando no look, porque é tudo muito versátil. A saia eu fiz de crepe de linho. Não é um tecido bom pro caimento do babado da saia. Então ele não vai ficar igual do babado. Mas pra mim, tudo bem, não tem expectativa da foto, mas a modelagem ficou igualzinho. Pode não ficar com o babado igualzinho, mas a modelagem tá igualzinha, ó. Então, vou mostrar pra vocês como é que ficou. E vocês depois colocam nos comentários, crítica, sugestão, se gostou, se não gostou, tá? Mas é assim mesmo, a gente usa um tecido que a gente tem. Nesse caso eu tô reaproveitando o tecido da calça pantalona. Eu imaginei que ela ia ficar maravilhosa no tecido e ficou maravilhosa, só não deu aquele caimento. Que eu imaginei também porque o crepe de linho, ele, apesar de ser muito grosso, ele é fino, não tem peso pra dar babado. E tem muito disso, às vezes o tecido é muito grosso, mas ele tem um caimento pra babado, às vezes ele é muito fino e não tem força pra fazer um babado. Isso depende muito do tecido. Então vou dar um pause aqui, vocês vão ver agora a parte de baixo. Então, gente, aqui ó, essa é a parte de baixo, ficou igualzinha na modelagem. Mesma coisa, só que o babado, vocês viram, né? O babado aqui não tá igual a lá. Mas isso vai me impedir de fazer? Não impede, também não tem que impedir vocês, tá? Então vai dar uma olhadinha, olha. Olha como é que ficou, amei. Achei top demais, ó. Tchan! Aí tá assim, ó. Até que achei que não ia ficar curto, até que não ficou muito não. Parece um pouquinho do joelho, mas nada que vai me matar. Então é um look que eu usaria. Então essa saia é um look que eu usaria. Eu gosto muito de fazer roupas que eu faço questão de usar. Uma ou outra tem pedido que não dá pra me usar, porque é difícil, eu não uso muita roupa decotada, igual essa de alcinha aqui, ainda tá assim, mas eu tô usando aqui pra mostrar pra vocês como é que fica o look. Então assim, essa saia eu super indico, muito linda. Eu achei que eu fiquei muito show, gente. Achei que eu fiquei top nessa saia. É um look que eu ia usar sempre com essa saia. É claro que usamos outros tipos de blusa. Mas, embora o tecido ele não ajudou, não quer dizer que eu não vou usar, porque não ficou exatamente igual. Então, às vezes a gente pega muita foto de revista, ou pega muito foto no Google mesmo, pesquisa, ela não vai ficar igual, às vezes, porque a gente não tem o mesmo tecido. E tem, dependendo do tipo de roupa, a fábrica faz um tecido especial para aquele tipo de roupa, principalmente se for de estilista famoso. Então, às vezes a gente quer aquela estampa, aquele tecido, e ele é só feito para aquele estilista. Mas isso não me impede de fazer roupa, como não vai impedir você, porque não ficou com caimento igual, idêntico, perfeito da foto, de fazer o seu mesmo. Porque se a gente colocar empecilho na vida da gente toda, a gente não costura, a gente não anda, a gente não fala, a gente não bebe, a gente não come. Então, fica a dica, gente, não tá igual, mas tá igual. Então fica a dica, viu, gente? Às vezes o tecido que a gente comprou não ficou exatamente igual da modelagem, mas a modelagem é igual. Então, você tem que colocar, você tem que pesar. Você quer uma modelagem igual ou você quer que a aparência seja igual? Porque às vezes a modelagem é diferente, mas a aparência é igual e vai assim. Mas eu aqui, ó, vou parar de conversar pra vocês verem a costura, verem as diquinhas que tem lá. E depois vocês escrevem aqui nos comentários tudo que vocês acharam, tá? Beijos, gente, e até o próximo vídeo. Então aqui tá a disposição dos moldes. Aqui nessa beirada aqui é a auréola. E tem a auréola aqui, ó. Então não tem dobra nenhuma de tecido. Ele tá aberto aqui 1,40 m dele certinho. Aí eu coloquei a frente aqui, outro pedaço da frente e outro pedaço das costas. Um outro pedaço das costas eu vou colocar aqui. Mais ou menos eu tô usando 1,20 m de tecido. E onde vai ficar o babado aqui em caracol, tá? Aí aqui, ó, a parte de cima eu vou usar pra colocar outra parte das costas, mais o que eu preciso pra o cos, tá? E é só isso aqui.
cortei aqui. A lateral tem esse pico aqui que a gente vai dar, pra gente poder ter noção, marcação. E a frente é a mesma coisa. E aqui na frente tem o pique aqui que a gente vai marcar, ó. Aí eu vou ajeitar pra colocar as costas e a gente tirar o cos. Então aqui eu coloquei com ele aberto novamente. Coloquei agora a parte da outra saia que tá faltando, tá? Eu não disse não, mas aqui eu tô deixando 2 centímetros, porque eu não vou colocar zíper invisível não. Mas eu deixo 2 centímetros. Corto e o que sobrar aqui eu tiro 2 faixas de 3 ou 4 centímetros, depende da grossura que eu vou querer o cos, que tenha 75 centímetros. Por quê? Minha cintura é 71. Eu vou colocar 2 pra lá e 2 pra cá. Aí que seriam 4. Então 71 mais 4, 75. 2 faixas, porque uma tem que ser pra frente e outra pro avesso. Aí eu vou tirar essas duas aqui, normal, marco aqui e tiro. Mas aqui agora a saia. Aí a gente tira a saia aqui pra gente terminar. Aí prontinho, ó. Tirei as duas, vou marcar a pence com o meu carbono, tanto da frente e das costas. Depois disso, o que eu vou fazer? Depois que eu marcar as pences, nós vamos costurar lá junto as pences, mas eu vou explicar aqui de modo que vocês enxerguem o que eu vou fazer, para não ter dúvida depois. Para mim colocar o babado, eu preciso que as laterais das saias estejam fechadas. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse pedaço e vou unir nesse. Só que eu não vou unir até o final não, tá? Eu vou costurar até mais ou menos aqui, para deixar essa parte solta, para eu poder costurar sem dar um bico esquisito aqui. Então, vou fechar a pence e depois nós vamos costurar até mais ou menos metade daqui, ó, dessa parte, e costurar as laterais frente e costa, pra fechar essa saia, pra gente poder colocar o babado. Ele só pode ser colocado com as laterais fechadas. Então, vou fechar até mais ou menos aqui, então costurar daqui pra lá. Aqui eu vou deixar aberto, que eu não preciso fechar tudo. E fechar as laterais. Nós vamos pra máquina, vocês vão ver esse processo lá. Só tô explicando aqui para visualização geral, que às vezes lá, quando eu mostro, vocês não enxergam todo esse processo. Então, vocês estão sabendo que nós vamos fechar pences e vamos fechar até aqui e depois lacrar a lateral aqui para botar o babado. Então, tá aqui, gente, ó, a marcação da pence. Nós vamos fechar as pences todas para fechar a lateral. Aí, ó, a pence, como é que ela ficou. Faz isso em todas e a gente vai fechar a lateral. Igual eu falei com vocês, a gente faz as pences aqui e agora vai colocar essa parte nessa. Mas igual eu falei com vocês, a gente não vai costurar isso tudo. Vou costurar daqui pra cá só e deixar essa parte aqui solta. Então, se vocês forem olhar aqui, ó, aqui ficou aberto. Pra gente poder colocar com tranquilidade o babado sem dar bico ali, ó. Então, só fecha uma. Agora a gente vai fazer o quê? Vai colocar aqui as nossas partes das costas, tá? Então aqui, ó, aqui as costas, direito com direito, e a gente vai fechar essa lateral aqui, ó. Fecha uma lateral e a outra aqui desse lado. Aí nós vamos fechar aqui tudo, ó, até o finalzinho mesmo. Então pronto, a gente já fechou as laterais aqui, ó. A lateral tá fechadinha aqui. Agora a gente vai fazer o quê? Pra matar isso aqui e acabar. Temos que fechar a parte de trás, olha. Por que tem que fechar a parte de trás? Porque o babado ele tem que ser colocado com a saia toda fechada. Então, como ainda vou colocar zíper, eu não preciso fechar tudo. Eu posso fechar só 10 centímetros aqui, ó. Como atrás eu coloco 2 centímetros, então eu tenho que cortar esses 2 centímetros daqui, ó. Prontinho, eu costurei, agora a gente vai colocar o babado. Então tá aqui a bagunça do babado. Tá aqui o finalzinho dele. É por ele que a gente vai começar, tá? Então tá aqui a parte final do babado. Essa é a parte dos 15 centímetros do babado, vai ficar costurada aqui, ó. Vai ficar costurada aqui, mas eu não vou costurar agora. Eu vou pegar essa parte de cima dele, tá vendo, ó? A parte de cima. E vou alfinetando aqui em torno daqui tudo, ó. Eu vou pegando e vou alfinetando em torno da barra toda da saia.
até ele chegar do outro lado, porque vai sobrar babado. Porque a espiral, ela dá muita roda. Mas não tem problema não, prefiro que sobre a faltar, porque faltar fazer remendo já é mais chato. Então a gente vai alfinetando aqui tudo. Então, tá aqui, ó, a abertura que eu falei com vocês que não era pra costurar. Aí eu alfinetei até um tanto antes de chegar, tô mostrando aqui com o alfinete, onde que é o finalzinho dela. Por que que eu não vou costurar aqui, até aqui? Pra não dar o bico. Então eu vou costurar mais ou menos quase tudo aqui dessa roda, para eu poder costurar esse babado nesse, para depois fazer uma linha reta aqui. Vocês vão entender. Vou costurar um pouco desse babado aqui, para isso aqui ficar livre. Então tá aqui, olha. Eu alfinetei, deixei aqui alfinetado uns 17 centímetros fora, tá? E o que que acontece? Costurei em torno daqui tudo até morrer aqui na lateral, ó. Como aqui ainda tem que fazer bainha, o que que eu vou fazer? Antes de fechar aqui, eu vou dar uma pequena bainha aqui em volta tudo. Por quê? Porque eu preciso dar um fechamento aqui, ó. E na hora que eu fechar aqui, não vou ter como fazer a bainha antes. Então, antes de fechar isso aqui, ó, antes de fechar o meio, que eu preciso dessa parte aberta, que tá toda aberta, ó. Aonde que eu falei com vocês que eu não ia terminar de costurar, porque aqui tá do avesso. Então, o que eu tô falando deveria estar nesse lado no direito. Então, eu vou deixar essas partes abertas e a gente vai fazer o quê? Uma bainha aqui, tá? Pra poder, na hora de finalizar o acabamento aqui, eu não me preocupar com bainha mais. Então, a gente vai fazer a bainha aqui pra poder finalizar a saia. A bainha agora não é a última coisa pra fazer. Ela é uma das primeiras, vai ficar por último só zíper e cos lá em cima. Então a gente vai fazer a bainha aqui, ó. Eu, como overloquei, eu posso dar uma bainha menor, que ela fecha aqui bonitinho, ó. Bem pequenininho e costura. Então tá, aqui tá a bainha feita. Então vamos para as partes difíceis. Essa é a parte do outro lado, igual eu falei com você, nós estamos no avesso. Eu vou abrir ela aqui e vou fazer o quê? Esse babado, ele tem que vir aqui, ó, nessa parte. E tem que vir na frente, tá? Aí pronto, eu venho com outro babado que já tava costurado aqui e alfineto em cima. Aí, ó, aí eu venho fechando ele aqui. O que que eu faço? Costuro essa parte, que aí eu vou acabar de costurar esse babado e essa parte. Depois eu pego esse babado aqui, coloco ele aqui e fecho tudo aqui de uma vez, tá? Eu vou fechar os dois babados juntos, ó. Esse aqui que vai matar ele aqui, pra eu poder finalizar, e o outro. Então essa parte que eu costurei é aquela parte da frente que tem um recorte. Vou virar aqui pra vocês terem ideia. Então veja aqui, ó. A parte que eu costurei é essa do recorte, que eu costurei os dois babados aqui, ó. Por quê? Que agora o recorte maior que vem na frente eu fecho ele. Aí aqui eu não preciso me preocupar com o bico. Então eu vou fechar agora. Então depois que costura, olha, a gente vai olhar aqui na frente, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Viu que não dá bico? Tem que tirar só a linha aqui. Mas tá vendo? Ele não dá bico, porque eu não costurei assim, assim. Eu costurei assim, depois eu vim inteiro aqui. Aí mostrar pra vocês aqui, ó, como é que tá ficando. Agora, a gente vai colocar o zíper aqui. Aqui não tá fechado, aqui tá alfinetado. Não vai ser zíper invisível, tá? Aqui está, gente. Como é que tá ficando. Aqui.
o tecido, ele não tem um bom caimento para babado, tá? Não se desespere se o seu trem não estiver ficando por causa do tecido. Aí vem aqui, ó. Então agora pro zíper eu fiz o seguinte. Peguei esse zíper aqui, coloquei ele 15 centímetros, porque eu não tinha do tamanho. Coloquei aqui um zigue-zague para segurar. Costurei até esse tamanho aqui atrás. Vocês lembram que eu costurei um pouco para colocar babado? Eu venho e termino aqui. Como ele tem 2 centímetros, eu dobro quase 2 centímetros para fechar essa parte aqui do zíper. Vai ser igual o zíper de calça jeans. Então vamos costurar ele aqui, segurar. Vamos vir com essa parte em cima aqui, ó. E nós vamos escondê-lo, tá? Então vou costurar aqui para prender deste lado. Então aqui, ó. Depois de costurado, a gente vai pegar a outra parte e colocar aqui em cima. Então aqui, ó. Depois de costurado, eu venho aqui e dobro os 2 centímetros que eu deixei sobrar. Se você tem medo, você pode deixar só onde que é o zíper um pouco mais de tecido e lá embaixo menos. Aí eu venho com a costura aqui, ó, certinho. Não tem nada sobrando aqui da costura. Venho e vou alinhar a costura para ficar bonitinho. Coloquei um alfinete aqui para segurar onde que eu quero a costura. Venho, alinho a costura aqui bonitinho. Alinhei. Eu vou alfinetar aqui aonde que eu vou passar a costura, ó. Esse alfinete aqui tá segurando os 2 centímetros. Agora eu vou segurar essa dobra no zíper. Então aqui, ó, tá segurado. Se eu abrir aqui, ó, vai ficar costuradinho aqui, ó. O que que eu vou fazer? Eu vou vir com uma costura aqui, ó. Vai ter que ser com ele aberto por causa da cabeça, né? Venho costura aqui, venho aqui embaixo e viro. E costuro descendo aqui, pra ela ficar pregadinho, bonitinho, tá? Então deixa eu abrir aqui pra me ajudar a descer. Então eu vou costurando aqui, tomando cuidado pra costurar o zíper, mas não o dente dele, tá? Pra ficar bonitinha a costura. Não sei se dá pra ver. Deixa eu arrumar aqui. Aqui a parte de baixo. Aqui subindo até em cima. Aqui costurada, ó. Costurada aqui. Opa. E pronto. O que que nós vamos fazer agora? Fecha aqui bonitinho, ó. Fechou? Vamos colocar o cos pra cá e o cos pra cá pra fechar. Dar aquela travadinha aqui. Então, vamos lá. Igual eu falei com vocês. Corte 75. Aqui não vai precisar de tudo isso não. Por causa do zíper eu usei só 2 pra cá, 2 pra cá. Mas esse aqui dobrou. Mas eu sempre coloco a mais, sempre pra não ter problema. Então, vou pegar o cos reto e a gente já vai fazendo. Então, gente, eu passei aqui a saia toda. Esse linho, esse crepe de linho, ele não dá o caimento igual da foto, tá? Que da foto parece que é um corino, um suede com um caimento bem melhor. Então, é assim, eu não fico chateada quando não dá o caimento que eu quero, principalmente no babado, porque eu sei que eu não tô usando o tecido correto. Mas vai ficar lindo do mesmo jeito. Já vesti, já vi, deu tudo certinho aqui. Aí, o que que eu fiz aqui? Fiz uma faixa. Eu pensei em fazer 2, mas eu falei assim, eu faço uma de uma vez. Que aí eu já faço frente e verso. Então, aqui tem 10 centímetros. O meu cos vai ser de 4, 10 centímetros, porque aqui tem 4 com 4, mais um de margem de costura aqui, mais um de margem de costura aqui. Então, dá 10 no total. E eu vou colocar aqui, ó. Vou abrir e vou colocar o contrário. Eu vou colocar de trás pra frente. Que eu prefiro assim. Então, eu venho aqui, deixo um espaço assim, por causa da costura que eu tenho que fazer aqui. E alfineto tudo em volta pra eu costurar. Depois eu vou dobrar ele aqui assim, virar aqui pra gente costurar, tá? Então, aqui, ó, eu vou colocar assim, ó, direito com avesso. Intertelei pra ela ficar durinha, tá? E vamos costurar.
pra vocês verem, gente. 75 que eu falei com vocês, ó. Deu certinho. Nem mais, nem menos. Aí o que eu vou fazer? Eu vou vir e vou dobrar ele aqui, igual eu falo com vocês, ó. O esquema sempre é o mesmo. Tá aqui. Você vem. Dobra 1 centímetro aqui. E passa a costura rentezinha aqui. Depois que passou, a gente vai virar e vai costurar em tudo. Faz a mesma coisa aqui, ó. Vem, dobra. Dobra 1 centímetro pra dentro. Assim. E passa a costura aqui. Aí a gente corta aqui, ó. Na diagonal. Pra ele ficar bonitinho. Corta o excesso aqui. Ajeita. Vira. Olha como é que fica limpo aqui. Tomando cuidado pra costurar com a parte de cima virando, tá? Senão não fica bom. Senão não consegue esconder a costura. E arruma aqui. E a gente passa a costura aqui. Então eu vou só alfinetar pra gente passar a costura aqui. E finalizar a nossa saia aqui, tá? Aqui, ó. Tudo alfinetado. Aqui eu tô usando bem menor o cos pra fechar aqui, ó. Porque eu não vou colocar botão. Se você for colocar botão, eu indico aumentar mais aqui e mais aqui, tá? Então aí você aumenta ou faz um cos reto bem maior e depois você acerta. Aqui eu vou colocar isso aqui, ó. Eu vou usar cochete, 2 cochetinhos que eu vou colocar aqui e vou vir fechando bonitinho. Que eu acho muito mais suave, sabe? Você colocar um cochete aí parece um cos único. Então depois de alfinetar a gente vai vir costurando ele aqui todo. E praticamente só colocar o cochete no meu caso e a saia ficou pronta, tá? Aí, ó, gente. Deixa eu ver se eu chegando. Esse é o meu cos. E agora vocês vão ver a costura dentro e fora.